O abuso sexual de crianças e adolescentes. Esse crime silenciado por boa parte da sociedade é o assunto da nossa entrevista de hoje e o Plano Aberto vai destacar também as ações de conscientização que serão realizadas aqui em Ouro Preto. E veja também, Santa Casa começa a cobrar pelo uso do estacionamento. E já que o fim de semana está chegando, nós separamos as principais atrações da região na nossa agenda cultural. Fique com a gente, está começando o Plano Aberto. Olá! Há quase 3 séculos, a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto atua no sistema de saúde da cidade. Foi o primeiro hospital a ser construído em Minas Gerais e hoje é a única instituição filantrópica e privada de saúde do município. Por mês, a Santa Casa atende uma média de 3.500 pacientes no pronto atendimento e realiza cerca de 500 internações, segundo dados da assessoria do hospital. Desde o início do mês, o serviço de estacionamento do local, que antes era gratuito, passou a ser gerido pela empresa Celpark e agora é pago. A repórter Kellen Barros foi conversar com a direção da Santa Casa e traz mais informações sobre o assunto. Vitor, o hospital que possui no mínimo 60% do atendimento direcionado ao Sistema Único de Saúde passou a cobrar pelo uso do estacionamento. E eu vou conversar agora com o Marcelo Sérgio Gonçalves de Oliveira, que é provedor da Santa Casa de Ouro Preto, para entender como vai funcionar esse pagamento. Marcelo, quais são os motivos para essa decisão de começar a cobrar pelo estacionamento? É um projeto antigo já da Irmandade em aproveitar o espaço externo que nós temos para realmente arrecadar algum fundo para para sustentar o hospital. Então o que aconteceu? A gente tem um custo muito elevado aqui do lado de fora. E como é muito usado por terceiros e realmente nós não temos controle, aí nós resolvemos terceirizar e fizemos um apanhado, né, de preço com várias empresas de estacionamento e definimos que a Celpark seria o ideal e foi onde a gente começou a cobrar. E os funcionários do hospital também têm que pagar diária pelo uso do estacionamento? Tem, todos têm que pagar. Os funcionários, a Irmandade está subsidiando uma parte dessa cobrança. Então todo funcionário paga R$ 35,00 por mês. E os pacientes que procuram o hospital e não têm condições de pagar ou têm que vir ao hospital sempre porque possui algum paciente internado, por exemplo, também tem que pagar pelo uso do estacionamento? O paciente, isso não acontece, né? O paciente todo ele vem referenciado pela UPA, ou pelo SAMU, ou pelo Corpo de Bombeiro. Então não acontece do paciente que chega ao hospital ter que pagar o estacionamento. Inclusive aqueles que vêm, eles têm 10 minutos de tolerância para chegar, descer e ir embora. Agora, os visitantes, esses sim, se eles quiserem vir de carro e deixar o carro no estacionamento do hospital, eles vão ter que pagar R$ 6,00 a hora. E o dinheiro arrecadado com o estacionamento vai trazer algum benefício para a Santa Casa ou para quem utiliza os serviços do hospital? Com certeza, esses recursos, nós estamos destinando esses recursos para um departamento que nós criamos de projetos e doações. Então esses recursos são direcionados para esse departamento e esse departamento é que vai definir aonde vai ser usado esses recursos. Ele não vai cair no caixa único da Santa Casa. Muito obrigada, Marcelo. E o novo serviço gerenciado pela Celpark já está funcionando na Santa Casa de Ouro Preto. A tabela de preços praticada é a seguinte: carros custam R$ 6,00 a hora e motos R$ 4,00. Por 12 horas, o valor para esses veículos vai para R$ 15,00. Já a diária vai custar R$ 25,00. O valor mensal para carros ou para quem possui os 2 veículos é de R$ 180,00 e a taxa mensal apenas para quem possui moto é de R$ 80,00. Bicicletas não pagam. Para obter outras informações é só entrar em contato com a Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto pelo número 3551-1133. Fim de semana chegando e, como de costume, nós separamos algumas atrações para te ajudar a escolher como se divertir.
Confira na nossa agenda cultural. Nesta sexta-feira, a FAOP realiza mais uma edição do projeto Cestas Abertas. Vão ser oferecidas de graça diversas atividades artísticas. O evento começa às 8 da manhã e segue até às 6 da tarde. Começa nesta sexta-feira o Festival Mariana Viva. As atividades vão ser realizadas em diversos pontos da cidade e são gratuitas. A programação completa você encontra no site mariana.mg.gov.br. Também neste fim de semana, Ouro Preto recebe o Festival Internacional Tudo é Jazz. O evento conta com diversas atrações e é de graça. A programação completa está disponível na internet no facebook.com/Tudo é Jazz Oficial. No domingo, o distrito de Mainarte, em Mariana, recebe a segunda etapa do Campeonato Mineiro de Drift Trick, que é uma modalidade esportiva que mistura carrinho de rolimã, triciclo infantil e bicicleta. Toda a comunidade está convidada a prestigiar o evento que começa às 8h30 da manhã. Amanhã, 18 de maio, é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi escolhida porque no mesmo dia, em 1973, há 45 anos, um crime bárbaro na cidade de Vitória, no Espírito Santo, chocou o país. A menina Araceli, de 8 anos, foi raptada, drogada, estuprada e morta. O dia passou a ser um alerta para que a sociedade se mobilize contra esse tipo de crime. Somente no ano passado, o Disque 100, que é o canal que recebe denúncias de violações de direitos humanos, recebeu 22.324 registros de violência sexual contra crianças e adolescentes. Minas Gerais ficou em segundo lugar entre os estados que mais receberam denúncias, com 2.071 notificações. Aqui em Ouro Preto, o CREA, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, começa nesta sexta-feira uma campanha contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. E para falar mais sobre a campanha, eu recebo aqui no estúdio a Jaqueline Pedrosa, que é diretora de comunicação da Prefeitura de Ouro Preto. Jaqueline, muito obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Obrigado à TV pela oportunidade da gente esclarecer esse assunto e trazer à tona informações de um tema tão importante e que é muito velado pela sociedade. E que precisa ser falado, Sim, né? precisa ser falado. Como serão essas ações dessa sexta-feira, Jaqueline? Nessa sexta-feira terá início a uma série de ações, uma campanha extensiva do CREAS, da Assistência Social, para o tema da exploração sexual de crianças e adolescentes. A ação vai ter início no CAIC, que é a Escola de Cachoeira do Campo, com uma abordagem de contação de histórias de uma forma bem lúdica para as crianças na idade de 6 a 12 anos, né, que vai de 1º a 5º ano. E após essa contação de histórias, será feito jogos pedagógicos, né, com as crianças e também distribuição de cartilhas para que as crianças possam levar também esse conteúdo para suas casas. Por que o CAIC? Essa ação vai para outras escolas também? O CAIC é o início, a primeira escola que vai acontecer a ação. Essa ação vai acontecer ao longo do ano e a primeira ação no dia 18 é no CAIC. Porque o CAIC, Cachoeira do Campo, registrou neste ano um maior número de casos de denúncias, né, de exploração sexual de crianças, de abuso e exploração sexual de crianças. Por isso o CAIC, mas depois será feito em todas as escolas do município. Sim, e Jaqueline, como trabalhar um tema assim tão delicado, tão pesado, com crianças tão novas, né, de 6 a 12 anos, né, você falou. Como que vai ser esse trabalho? Existe já um conteúdo que é disponibilizado na internet para ser trabalhado, foi desenvolvido por ONGs que trabalham com isso, e esse conteúdo foi todo adaptado por meio de contação de histórias. Então, foi desenvolvido livrinhos próprios que foram desenvolvidos para trabalhar essa temática com o público infantil. Tem esse livro também, já existe um formato para trabalhar com bebês, com crianças ainda menores. Então, todo esse material está sendo adaptado pela Secretaria para trabalhar com as crianças. A Secretaria está buscando parcerias também para que esse conteúdo possa ser trabalhado por meio de teatros, né, para a gente envolver um público ainda maior e com uma faixa etária mais abrangente. Sim, Jaqueline, você falou desses sinais demonstrados pela criança, né, quando ela sofre algum tipo de abuso.
A cartilha traz isso. É Quais isso. sinais são esses? Como prestar atenção se a criança está sofrendo algum tipo de abuso? A criança, ela demonstra mudanças no comportamento, né? Queda do desempenho escolar, ou a criança fica muito agressiva, ou ela fica muito retraída, né? O déficit de atenção. Muitas vezes a criança também, adolescente, ela manifesta brincadeiras inapropriadas, sexuais inapropriadas para a faixa etária dela. Ela pode mostrar certo constrangimento diante de determinadas pessoas, principalmente pessoas com certa autoridade ou com sexo oposto, dificuldade de socialização. Então, existe uma mudança de comportamento na criança. Sim, Jaqueline, como proteger essa criança de possíveis abusadores, dos abusadores? Geralmente esse abusador, ele está dentro de casa, né? Ele está muito próximo à criança, né? O histórico registrado pelas denúncias mostra que o abusador, muitas vezes, ele está em convívio, ele tem a confiança da criança, né? E muitas vezes, dependendo da idade da criança, ela não identifica que isso é um abuso. Essa idade que a gente vai trabalhar agora, que é de 6 a 11 anos, muitas vezes ela depende do adulto para fazer a higiene, né? Para o banho, para após usar o banheiro. Então, ela está acostumada ao toque do adulto e ela confia no adulto. Então, ela não consegue identificar que aquilo é um abuso. Um pouco a criança vai avançando na idade, acontece muitas vezes do abuso cessar, né? Mas outros casos não. E aí o abuso evolui. Aqui em Ouro Preto, essas vítimas, essas crianças vítimas desse tipo de abuso são acolhidas pelo CREAS, né? São acolhidas pelo CREAS. Como que é o trabalho do CREAS? O acolhimento do CREAS, ele acontece por meio de encaminhamento do Conselho Tutelar, do Disque 100, do Fórum, da Delegacia, da Rede de Proteção, né? E é acolhida primeiro existe uma entrevista, né? Ela visita as famílias. Então, ele atende a família como um todo, não só a criança que foi vítima de violência, mas a família toda. Jaqueline, muito obrigado pela participação. Fica aí, então, as dicas, os esclarecimentos, as informações sobre essa ação super importante que vai continuar ao longo do ano, né, Jaqueline? Ao longo do ano, exatamente. Obrigado, então, pela sua participação aqui no Plano Aberto. E as denúncias de abuso podem ser feitas pelo Disque 100. Esse número está disponível em todo o país, a ligação é gratuita e o denunciante é mantido em sigilo. E como a Jaqueline disse, aqui em Ouro Preto, o atendimento às vítimas e às famílias é feito pelo CREAS, que fica na rua Doutor Orlando Ramos, número 55, no bairro Vila São José. O telefone é o 3551-6101. Em Mariano, o CREAS funciona na rua Mestre Nicanor, 137, no centro da cidade. O telefone de lá é o 3557-4185. O Plano Aberto de hoje está terminando. Você pode assistir esta entrevista com a Jaqueline na íntegra em nosso canal na internet. O endereço você já conhece, youtube.com/tvufop. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro.